O Livro dos Médiuns, obra de Allan Kardec. Os movimentos e as pancadas deram sinais inteligentes, obedecendo à vontade e respondendo ao pensamento. Haviam, pois, de originar-se de uma causa inteligente. Desde que o efeito deixava de ser puramente físico, outra, por isso mesmo, tinha que ser a causa. Tanto assim que o sistema da ação exclusiva de um agente material foi abandonado para só ser esposado ainda pelos que julgam a priori, sem haver visto coisa alguma. O ponto capital, portanto, está em verificar se a ação inteligente, cuja realidade se pode convencer quem quiser dar-se ao trabalho de observar. Reconhecida a ação inteligente, restava saber de onde provinha essa inteligência. Julgou-se que bem podia ser a do médium ou a dos assistentes a se refletirem como a luz ou os raios sonoros. Era possível, só a experiência poderia dizer a última palavra. Mas notemos, antes de tudo, que este sistema já se afasta por completo da ideia puramente materialista. Para que a inteligência dos assistentes pudesse reproduzir-se por via indireta, preciso seria admitir-se existir no homem um princípio exterior do organismo. Se o pensamento externado fora sempre o dos assistentes, a teoria da reflexão estaria confirmada, mas, embora reduzido a estas proporções, já não seria do mais alto interesse o fenômeno em si? Já não seria coisa bastante notável o pensamento a repercutir num corpo inerte e a se traduzir pelo movimento e pelo ruído? Já não haveria aí o que excitar a curiosidade dos sábios? Por que então a desprezaram eles que se afadigam na pesquisa de uma fibra nervosa? Só a experiência, dizemos, podia confirmar ou condenar essa teoria, e a experiência a condenou, porquanto demonstra a todos os momentos e com os mais positivos fatos que o pensamento expresso não somente pode ser estranho ao dos assistentes, mas que lhes é muitas vezes contrário, que contradiz todas as ideias preconcebidas e frustra todas as previsões. Com efeito, difícil-me acreditar que a resposta provenha de mim mesmo, quando, a pensar no branco, se me fala em preto. Em apoio da teoria que apreciamos, costumam invocar certos casos em que são idênticos o pensamento manifestado e dos assistentes. Mas que prova isso, senão que estes podem pensar como a inteligência que se comunica? Não há por que pretender-se que as duas opiniões devam ser sempre opostas. Quando no curso de uma conversação o vosso interlocutor emite um pensamento análogo ao que vos está na mente, direis por isso que de vós mesmos vem o seu pensamento? Bastam alguns exemplos em contrário bem comprovados para que positivado fique não ser absoluta esta teoria. Kardec está falando aqui que lá alguns sujeitos contrários ao espiritismo, aos princípios espíritas, lá, as teorias espíritas, falando que era pensamento do médium, que não era uma entidade espiritual a se comunicar pelo médium nada, e passando as mensagens. E Kardec está dando o argumento dele aqui, porque que é assim os espíritos. Como explicar, pela reflexão do pensamento, as escritas feitas por pessoas que não sabem escrever, as respostas do mais alto alcance filosófico obtidas por indivíduos iletrados, as respostas dadas a perguntas mentais ou em língua que o médium desconhece e mil outros fatos que não permitem dúvidas sobre a independência da inteligência que se manifesta? A opinião oposta não pode deixar de resultar de falta de
observação. Provada como está moralmente pela natureza das respostas, a presença de uma inteligência diversa da do médium e da dos assistentes, provada também o está materialmente pelo fato da escrita direta, isto é, da escrita obtida espontaneamente, sem lápis, nem pena, sem contato e malgrado a todas as precauções tomadas contra qualquer subterfúgio. O caráter inteligente do fenômeno não pode ser posto em dúvida. Logo há nele mais alguma coisa do que uma simples ação fluídica. Depois, a espontaneidade do pensamento expresso contra toda expectativa e sem que alguma questão tenha sido formulada anteriormente. Não consente que se veja nele um reflexo dos assistentes. Em alguns casos, o sistema do reflexo é bastante descortês. Quando, numa reunião de pessoas honestas, surge inopinadamente uma dessas comunicações de revoltante grosseria, fora tendencioso para com os assistentes pretender-se que ela haja provindo de um deles, sendo provável que cada um se daria pressa em repudiá-la. Sistema da alma coletiva constitui uma variante do precedente. Segundo este sistema, apenas a alma do médium se manifesta, porém identificada com a de muitos outros vivos, presentes ou ausentes, e formando um todo coletivo em que se acham reunidas as aptidões, a inteligência e os conhecimentos de cada um. Conquanto se intitule a luz, a brochura onde esta teoria vem exposta, muito obscuro se nos afigura o seu estilo. Nota: comunhão, a luz do fenômeno do espírito, mesas falantes, sonâmbulos, médios, milagres, magnetismo espiritual, poder da prática da fé, por Emma Tirpsé, uma alma coletiva que escreve por intermédio de uma prancheta, Bruxelas, 1858, Casa de Vroy. Fim da nota. Confessamos não ter logrado compreendê-la e dela falamos unicamente de memória. É, em suma, como tantas outras, uma opinião individual que conta poucos prosélitos. Pelo nome de Emma Tirpsé, o autor designa o ser coletivo criado pela sua imaginação, por epígrafe. Tomou a seguinte sentença: nada há oculto que não deva ser conhecido. Esta proposição é evidentemente falsa, porquanto uma imensidão há de coisas que o homem não pode e não tem que saber. Bem presunçoso seria aquele que pretendesse devassar todos os segredos de Deus. Mais adeptos teve este sistema, o sistema sonambúlico, que ainda conta alguns até hoje. Admite, como o anterior, que todas as comunicações inteligentes provêm da mesma alma ou espírito do médium. Mas para explicar o fato de o médium tratar de assuntos que estão fora totalmente do âmbito de seus conhecimentos, em vez de supor a existência nele de uma alma múltipla, atribui essa aptidão a uma sobrecitação momentânea de suas faculdades mentais, a uma espécie de estado sonambúlico ou estático, que lhe exalta e desenvolve a inteligência. Não há negar, em certos casos, a influência desta causa, porém, a quem tenha observado como opera a maioria dos médiuns, esta observação basta para lhe tornar evidente que aquela causa não explica todos os fatos, que ela constitui exceção e não regra. Poder-se-ia acreditar que fosse assim se o médium tivesse sempre ar de inspirado ou de estático, aspecto que, aliás, lhe seria fácil aparentar perfeitamente se quisesse representar uma comédia. Como, porém, se há de crer na inspiração quando o médium escreve como uma máquina, sem ter a mínima consciência do que está escrevendo, sem a menor emoção
sem se ocupar com o que faz, distraído, rindo às vezes e conversando de uma coisa e de outra. Concebe-se a sobreexcitação das ideias, mas não se compreende possa fazer que uma pessoa escreva sem saber escrever, e ainda menos quando as comunicações são transmitidas por pancadas ou com o auxílio de uma prancheta, de uma cesta e etc. No curso desta obra, teremos ocasião de mostrar a parte que se deve atribuir à influência das ideias do médium. Todavia, tão numerosos e evidentes são os fatos em que a inteligência estranha se revela por meio de sinais incontestáveis que não pode haver dúvida a respeito. O erro da maior parte dos sistemas que surgiram nos primeiros tempos do Espiritismo está em haverem deduzido de fatos insulados conclusões gerais. Sistema pessimista, diabólico ou demoníaco. Entramos aqui numa outra ordem de ideias. Comprovada a intenção de uma inteligência estranha, trata-se de saber de que natureza era essa inteligência. Sem dúvida que o meio mais simples consistia em lhe perguntar isso. Algumas pessoas, contudo, entenderam que esse processo não oferecia garantias bastantes e assentaram de ver em todas as manifestações unicamente uma obra diabólica. Segundo essas pessoas, só o diabo ou os demônios podem comunicar-se com os homens. Conquanto fraco demais encontre hoje este sistema, é inegável que gozou por algum tempo de certo crédito, devido mesmo ao caráter dos que tentaram fazer que ele prevalecesse. Faremos, entretanto, notar que os partidários do sistema demoníaco não devem ser classificados entre os adversários do Espiritismo. Ao contrário, sejam demônios ou anjos, os seres que se comunicam são sempre seres incorpóreos. Ora, admitir manifestações de algum demônio, por assim dizer, é admitir a possibilidade da comunicação do mundo visível com o mundo invisível, ou pelo menos com uma parte deste último. Compreende-se que a crença na comunicação exclusiva dos demônios, por muito irracional que seja, não houvesse parecido impossível quando se consideravam os espíritos como seres criados fora da humanidade. Mas, desde que se sabe que os espíritos são simplesmente as almas dos homens que aqui viveram, ela perde todo o seu prestígio. E pode-se dizer que toda verossimilhança, porquanto admitida, o que se seguiria é que todas essas almas eram demônios, embora fossem as de um pai, de um filho, de um amigo, de uma irmã, de um irmão, de uma mãe. Morrendo, nos tornaríamos todos demônios. Doutrina pouco lisonjeira e nada inteligente, nada consoladora para muita gente. Bem difícil será persuadir a uma mãe de que o seu filho amado, que ela perdeu e que lhe vem dar depois da morte provas da sua existência, do seu amor e de sua identidade, logo é um suposto Satanás. Sem dúvida, entre os espíritos há os muito maus e que não valem mais do que os chamados demônios, por uma razão bem simples, a de que há homens muito maus e que, pelo fato de morrer, não se tornam homens bons. A questão está em saber se só eles podem comunicar-se conosco. Aos que assim pensam, dirigimos as seguintes perguntas: há ou não há espíritos bons e maus? Deixa eu pontuar umas coisas aqui. Bom, se tiver alguém ouvindo aí, quando nós partimos para o plano espiritual, nós continuamos os mesmos. Se amamos uma pessoa, continuaremos amando. Se odiamos, continuaremos odiando. Se somos egoístas, continuaremos egoístas. Se somos fraternos, continuaremos fraternos. Se somos caridosos, continuaremos caridosos. Se somos egoístas, continuaremos egoístas. Não muda nada. Lá, continuamos a mesma pessoa que somos aqui. Mas ouvindo essas obras, e se tiver alguém, acima de tudo, interessado, você vai entender todas essas questões, tudo sobre isso você vai entender. Ouvindo o Livro dos Espíritos, ouvindo esse livro, ouvindo as outras obras de Kardec que eu estou gravando aí. Há ou não espíritos bons e maus? Deus é ou não mais poderoso do que os maus espíritos?
espíritos ou do que os chamados demônios, se assim lhe quiser te chamar. Afirmar que só os maus se comunicam com os homens é dizer que os bons não podem fazer. Sendo assim, de duas uma. Ou isto se dá pela vontade ou contra a vontade de Deus. Se contra a sua vontade, é que os maus espíritos podem, inclusive, mais do que Deus. Se por vontade de Deus, porque em sua bondade suprema, Deus não permitiria também que os bons fizessem o mesmo, se comunicassem com os homens para contrabalançar a influência dos maus. Que provas podeis apresentar da impossibilidade em que estão os bons espíritos se comunicarem com os homens? Quando se vos opõe a sabedoria de certas comunicações, respondeis que o demônio usa de todas as máscaras para melhor seduzir. Sabemos, com efeito, haver espíritos hipócritas, que dão à sua linguagem um verniz de sabedoria, mas admitis que a ignorância pode falsificar o verdadeiro saber e uma natureza má imitar a verdadeira virtude sem deixar vestígios que denunciem a fraude? Se só o demônio se comunica, sendo ele o inimigo de Deus e dos homens, porque recomenda que se ore a Deus, que nos submetamos à vontade de Deus, que suportemos sem queixas as tribulações desta vida, que não ambicionemos as honras mundanas, nem as riquezas, que pratiquemos a caridade absoluta em todas as máximas do Cristo, numa palavra, que façamos o bem a todos, tudo o que é preciso para lhe destruir o império dele, o próprio demônio, aconselharia coisas desse tipo, totalmente contrárias ao mal e totalmente parelhas com o bem. Se tais conselhos o demônio é quem os dá, forçoso será convir em que, por muito manhoso que seja, bastante tolo e inábil é ele, fornecendo armas contra seu próprio reino. Nota: esta questão foi tratada em um livro dos Espíritos, número 128 e seguintes, mas com relação a este assunto, como acerca de tudo o que respeita à parte religiosa, recomendamos a brochura intitulada Carta de um Católico sobre o Espiritismo, do Dr. Grant, ex-cônsul da França, à venda na livraria Ledoin. R$1, preço, bem como a que vamos publicar sob o título Os Contraditores do Espiritismo, do ponto de vista da religião, da ciência e do materialismo. Fim da nota. Pois que os espíritos se comunicam é que Deus o permite. Em presença das boas e das más comunicações, não será mais lógico admitir-se que umas Deus as permite para nos experimentar e as outras para nos aconselhar ao bem? Que direis de um pai que deixasse seu filho à mercê dos exemplos e dos conselhos perniciosos de pessoas e que afastasse esse filho de si, que o privasse do contato com as pessoas que poderiam lhe colocar boas ideias na cabeça, no coração e colocá-lo num bom caminho, e que pudesse desviá-lo totalmente do mal? Ser-nos-á lícito supor que Deus procede como um bom pai, não procederia, e que, sendo ele a bondade suprema por excelência, faça menos coisas inteligentes do que faria um homem, um simples pai terreno? A Igreja reconhece como autênticas certas manifestações da Virgem e de outros santos em aparições, visões, comunicações orais, etc. Essa crença não está em contradição com a doutrina da comunicação exclusiva dos demônios? Acreditamos que algumas pessoas hajam professado de boa fé essa teoria, mas também cremos que muitas a adotaram unicamente com o fito de fazer que outras fugissem de ocupar-se com tais coisas pelo temor das comunicações, mas a cujo recebimento todos estão sujeitos, dizendo que só o diabo se manifesta. Quiseram aterrorizar, quase como se faz com uma criança a quem se diz: não toques nisso porque queima. A intenção pode ter sido louvável, porém o objetivo falhou.
porquanto a só proibição basta para exercitar a curiosidade, e bem poucos são aqueles a quem o medo do diabo tolhe a iniciativa. Todos querem vê-lo, quanto mais não seja para saber como é feio, e muitos espantados ficam por não acharem tão feio como imaginavam. Aqui, obviamente, ele está falando num sentido figurado, né? Porque no Espiritismo não acredita em diabo. Aí, os espertões religiosos da época lá, principalmente os bispos católicos, padres, disseram que tudo que se comunicava no Espiritismo era demônio, era diabo. Principalmente para os católicos da época lá, não chegaram nem perto da doutrina espírita, né? Era um truque deles. Aí o Kardec está falando, aí eles quando foram ver, não era tão feito. Por quê? Porque aí quando a pessoa foi numa reunião espírita, viu que não era nada daquilo que eles falavam, que eram conselhos para fazer o bem, para amar o seu semelhante, para ter fé em Deus, para só fazer o bem, que é os conselhos que dá uma religião espírita de verdade. Aí viram que não era tão feio assim, que Kardec está dizendo, está falando de forma alegórica ali, uma metáfora alegórica, figura de linguagem. E não se poderia achar também outro motivo para essa teoria exclusiva do diabo? Gente há para quem todos os que não lhe são do mesmo parecer estão em erro. Ora, os que pretendem que todas as comunicações provêm do demônio não serão a isso induzidos pelo receio de que os espíritos não estejam de acordo com eles sobre todos os pontos de vista que adotam, mais ainda sobre os que se referem aos interesses deste mundo, do que sobre os que concernem as do outro. Não podendo negar os fatos, entenderam de apresentá-los sobre forma apavorante. Esse meio, entretanto, não produziu melhor resultado do que os outros. Onde o temor do ridículo se mostra impotente, forçoso é se deixem passar as coisas. O muçulmano que ouvisse um espírito falar contra certas leis do Alcorão, certamente acreditaria tratar-se de um mau espírito. O mesmo se daria com um judeu pelo que toca a certas práticas da lei de Moisés. Quanto aos católicos, ouvimos que o espírito que se comunica não podia deixar de ser o diabo, porque se permitira a liberdade de pensar de modo diverso do dele, acerca do poder temporal, se bem que, em suma, o espírito não houvesse se pregado senão a caridade, a tolerância, o amor do próximo e a abnegação das coisas deste mundo, preceitos todos ensinados pelo Cristo. Não sendo os espíritos mais do que as almas dos homens, e não sendo estes perfeitos, o que se segue é que há espíritos igualmente imperfeitos, cujos caracteres se refletem nas suas comunicações. É fato incontestável haver entre eles maus, astuciosos, profundamente hipócritas, contra os quais preciso se faz que estejamos em guarda. Mas porque se encontram no mundo terreno homens perversos, é isso um motivo para nos afastarmos de todos os homens e fugirmos da sociedade? Deus nos outorgou a razão e o discernimento para apreciarmos assim os espíritos como para apreciarmos os homens e seguirmos aqueles que são bons. O melhor meio de se obviar aos inconvenientes da prática do espiritismo não consiste em proibi-la, mas em fazê-lo compreendido. Um receio imaginário apenas por um instante impressiona e não atinge a todos. A realidade claramente demonstrada, todos a compreendem. Sistema otimista. Ao lado dos que, nestes fenômenos, enxergam unicamente um demônio, estão outros que tão somente hão visto a dos bons espíritos. Supuseram que, estando liberta da matéria a alma, nenhum véu mais lhe encobre coisa alguma, devendo ela, portanto, possuir todo o entendimento e toda a bondade e toda a sabedoria supremas, em grau superlativo. A confiança cega nessa superioridade absoluta dos seres do mundo espiritual tem sido para muitos a causa de não poucas decepções e a ruína.
Estes aprenderão à sua custa a desconfiar de certos espíritos quanto de certos homens. Sistema unispírita ou monoespírita. Como variedade do sistema otimista, temos o que se baseia na crença de que um único espírito se comunica com os homens, sendo esse espírito Cristo, que é o protetor da terra. Diante das comunicações da mais baixa trivialidade, de revoltante grosseria, impregnadas de malevolência e de maldade, haveria profanação e impiedade em supor-se que pudessem emanar do Espírito do bem por excelência, que é Jesus Cristo. Se os que assim o creem nunca tivessem obtido senão comunicações inatacáveis, ainda se lhes conceberia a ilusão. A maioria deles, porém, concordam em que têm recebido algumas muito ruins, o que explicam, dizendo ser uma prova a que o homem, espírito. Recapitulando, a maioria deles, porém, concordam em que, tendo recebido algumas muito ruins, o que explicam dizendo ser uma prova a que o bom espírito os sujeita, com o lhes ditar coisas absurdas. Assim, enquanto uns atribuem todas as comunicações ao diabo, que pode dizer coisas excelentes para tentar, pensam outros que só Jesus se manifesta e que pode dizer coisas detestáveis para experimentar os homens. Entre estas duas opiniões tão opostas, quem sentenciará? O bom senso e a experiência. Pontuando aqui, as duas coisas estão erradas. Tem que haver um meio termo. Você não pode achar que tudo é demônio, que estão se comunicando, tudo são seres do mal, demônios, como dizia na época, e toda comunicação vem de Jesus Cristo. Não tem nada a ver isso. Nem uma coisa, nem outra. Dizemos a experiência por ser impossível que os que professam ideias tão exclusivas tudo tenham visto e estudado tudo. Quando se lhes objeta com os fatos de identidade que atestam por meio de manifestações escritas, visuais ou outras a presença de parentes ou conhecidos dos circunstantes, respondem que é sempre o mesmo espírito, o diabo, segundo aqueles, o Cristo, segundo outros, que toma todas as formas. O diabo fala bondade, o diabo aconselha a bondade e o Cristo fala coisas malévolas. Porém, não nos dizem por que motivo os outros espíritos não se podem comunicar, com que fim o espírito da verdade nos viria enganar, apresentando-se sobre falsas aparências e iludir uma pobre mãe, fazendo-lhe crer que tem ao seu lado o filho por quem derrama lágrimas. A razão se nega a admitir que o Espírito, entre todos os santos, desça a representar semelhante comédia. Demais negar a possibilidade de qualquer outra comunicação, não importa em subtrair ao Espiritismo o que este tem de mais suave, a consolação dos aflitos. Digamos pura e simplesmente que tal sistema é irracional e não suporta um exame sério. Sistema multiespírita ou poliespírita. Todos os sistemas a que temos passado revista, sem excetuar os que se orientam no sentido de negar, fundam-se em algumas observações, porém incompletas ou mal interpretadas. Se uma casa for vermelha de um lado e branca do outro, aquele que a houver visto apenas por um lado afirmará que ela é branca. O outro, que viu o outro lado, apenas declarará que é uma casa vermelha. Ambos estarão em erro e terão razão ao mesmo tempo. No entanto, aquele que a tenha visto dos dois lados dirá que é uma casa vermelha e branca, e só ele estará com a verdade absoluta. Por isso, dizemos que quem deseje estudar esta ciência deve observar muito e durante muito tempo. Só o tempo lhe permitirá apreender os pormenores, notar os matizes delicados, observar uma imensidade de fatos característicos que lhe serão outros tantos raios de luz. Se, porém, se detiver na superfície,
expõe-se a formular juízo prematuro e, consequentemente, errôneo. Eis aqui as consequências gerais deduzidas de uma observação completa e que agora formam a crença, pode-se dizer, da universalidade dos espíritas, visto que os sistemas restritos passam de opiniões insuladas. Os fenômenos espíritas são produzidos por inteligências extracorpóreas, às quais também se dá o nome de espíritos. Os espíritos constituem um mundo invisível. Estão em toda parte, povoam infinitamente os espaços. Temos muitos de contínuo em torno de nós, com os quais nos achamos em contato. Os espíritos reagem incessantemente sobre o mundo físico e sobre o mundo moral, e são uma das potências da natureza. Os espíritos não são seres à parte, dentro da criação, mas as almas dos que hão vivido na terra ou em outros mundos e que despiram do invólucro corpóreo, donde se segue que as almas dos homens são espíritos encarnados e que nós, morrendo, nos tornamos espíritos. Há espíritos de todos os graus de bondade e de malícia, de saber e de ignorância. Todos estão submetidos à lei do progresso e podem todos chegar à perfeição, mas como têm livre-arbítrio, lá chegam em tempo mais ou menos longo, conforme seus esforços e vontade. São felizes ou infelizes de acordo com o bem ou o mal que praticaram durante a vida e com o grau de adiantamento que alcançaram. A felicidade perfeita e sem mescla é partilha unicamente dos espíritos que atingiram o grau supremo de perfeição. Todos os espíritos, em dadas circunstâncias, podem manifestar-se aos homens. Indefinido é o número dos que podem comunicar-se. Os espíritos se comunicam por médios que lhes servem de instrumentos e intérpretes. Reconhece-se a superioridade ou a inferioridade dos espíritos pela linguagem de que usam. Os bons só aconselham o bem e só dizem coisas proveitosas. Tudo neles atesta a elevação. Os maus enganam e todas as suas palavras trazem o cunho da imperfeição e da malícia. Os diferentes graus por que passam os espíritos se acham indicados na escala espírita em O Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 1. O estudo dessa classificação é indispensável para se apreciar a natureza dos espíritos que se manifestam, assim como suas boas e más qualidades. Sistema da alma material. Este sistema consiste apenas numa opinião particular sobre a natureza íntima da alma. Segundo esta opinião, a alma e o perispírito não seriam distintos um do outro, ou melhor, o perispírito seria a própria alma, a se depurar gradualmente por meio de transmigrações diversas, como o álcool se depura por meio de diversas destilações, ao passo que a doutrina espírita considera o perispírito simplesmente como um envoltório fluídico da alma ou do espírito. Sendo matéria, o perispírito, se bem que muito etérea, a alma seria de uma natureza material mais ou menos essencial, de acordo com o grau da sua purificação. Este sistema não infirma qualquer dos princípios fundamentais da doutrina espírita, pois que nada altera com relação ao destino da alma. As condições de sua felicidade futura são as mesmas, formando a alma e o perispírito um todo, sob a denominação de espírito, como o germe e o perisperma o formam sobre a de um fruto. Toda a questão se reduz a considerar homogêneo o todo, em vez de considerá-lo formado de duas partes distintas. Como se vê, isto não leva a consequência alguma, e de tal opinião não houvéramos falado, se não soubéssemos de pessoas inclinadas a ver uma nova escola no que não é, em definitivo, mais do que simples interpretação de palavras. Semelhante opinião restrita, aliás, mesmo que se achasse mais generalizada, não constituiria uma cisão entre os espíritos,
Do mesmo modo que as duas teorias da emissão e das ondulações da luz não significam uma cisão entre os físicos. Os que se decidissem a formar grupo à parte por uma questão assim pueril provariam só com isso que ligam mais importância ao acessório do que ao principal e que se acham compelidos à desunião por espíritos que não podem ser bons, visto que os bons espíritos jamais insuflam a acrimônia nem a cisania. Daí o concitarmos todos os verdadeiros espíritos a se manterem em guarda contra tais sugestões e a não darem a certos pormenores mais importância do que eles merecem. O essencial é o fundo. Julgamo-nos, entretanto, na obrigação de dizer algumas palavras acerca dos fundamentos em que repousa a opinião dos que consideram distintos a alma e o perispírito. Ela se baseia no ensino dos espíritos, que nunca divergiam a esse respeito. Referimos-nos aos esclarecidos, porque entre os espíritos, claramente, em geral, muitos há que não sabem mais, que sabem menos até do que os próprios homens, ao passo que a teoria contrária é de concepção humana. Não inventamos nem imaginamos o perispírito para explicar os fenômenos. Sua existência nos foi revelada pelos espíritos e a experiência nula confirmou. Apoia-se também no estudo das sensações dos espíritos e, sobretudo, no fenômeno das aparições tangíveis, fenômeno de conformidade com a opinião que estamos apreciando implicaria a solidificação e a desagregação das partes constitutivas da alma e, por isso, a sua desorganização. Fora preciso, além disso, admitir-se que esta matéria, que pode ser percebida pelos nossos sentidos, é ela própria o princípio inteligente, o que não nos parece mais racional do que confundir o corpo com a alma ou a roupa com o corpo. Quanto à natureza íntima da alma, essa desconhecemos-la. Quando se diz que a alma é imaterial, deve-se entendê-lo em sentido relativo, não em sentido absoluto. Por isso que a imaterialidade absoluta seria o nada. Ora, a alma ou o espírito são alguma coisa. Qualificando-a de imaterial, quer-se dizer que sua essência é de tal modo superior que nenhuma analogia tem com o que chamamos matéria e que, assim, para nós, ela é imaterial. Eis aqui a resposta que sobre este assunto deu um espírito. O que uns chamam perispírito não é senão o que outros chamam envoltório, material fluídico. Direi de modo mais lógico, para me fazer compreendido, que esse fluido é a perfectibilidade dos sentidos, a extensão da vista e das ideias. Falo aqui dos espíritos elevados. Quanto aos espíritos inferiores, os fluidos terrestres ainda lhes são de todo inerentes, logo são como vedes matéria. Daí os sofrimentos da fome, do frio, etc. Sofrimentos que os espíritos superiores não podem experimentar, visto que os fluidos terrestres se acham depurados em torno do pensamento destes, isto é, da alma. Esta, para progredir, necessita sempre de um agente. Sem agente, ela nada é. Para vós, ou melhor, não o podeis conceber. O perispírito, para nós outros espíritos errantes, é o agente por meio do qual nos comunicamos convosco, quer indiretamente pelo vosso corpo ou pelo vosso perispírito, quer diretamente pela vossa alma, donde infinitas modalidades de médio e de comunicações. Agora, o ponto de vista científico, ou seja, a essência mesmo do perispírito. Isso é outra questão. Compreendei primeiro moralmente. Resta apenas uma discussão sobre a natureza dos fluidos, coisa por ora inexplicável. A ciência ainda não sabe bastante, porém lá chegará um dia se quiser caminhar com o espiritismo. O perispírito pode variar e mudar ao infinito.
A alma é o pensamento, não muda de natureza. Não vades mais longe, por este lado. Trata-se de um ponto que não pode ser explicado. Supondes que, como vós, também eu não perquiro. Vós pesquisais o perispírito, nós, outros, agora pesquisamos a alma. Esperai. Assim, espíritos que podemos considerar adiantados ainda não conseguiram sondar a natureza da alma. Como poderíamos nós fazê-lo? É, portanto, perder tempo, querer prescrutar o princípio das coisas, que, como foi dito em O Livro dos Espíritos, está ainda nos segredos de Deus. Pretender esquadrinhar com o auxílio do Espiritismo o que escapa à alçada humana é desviá-lo do seu objetivo verdadeiro.